Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos iniciando hoje o nosso encontro número 11, com a graça do nosso Mestre Jesus, com a permissão dos Espíritos de luz que nos acompanham, que nos auxiliam, nos amparam, nos dirigem neste trabalho, que é um trabalho do nosso Cristo, nosso Mestre, e aqui nós estamos para emanarmos as mensagens, para conduzirmos estas mensagens cristãs, as mensagens trazidas pelo nosso Mestre adiante, dentro do processo de instrução de todos nós, que é um caminho para nosso desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral dentro dos ensinamentos acerca do mundo dos espíritos. Então, iniciamos hoje este encontro número 11 com muita satisfação, com muito senso de responsabilidade. Então, solicitamos neste momento amparo, solicitamos neste momento auxílio, para que possamos conduzir da forma mais elevada possível que nos seja este trabalho de esclarecimento nosso e dos irmãos que se fizerem interessados e que se fizerem convidados e que se fizerem convocados para apreender os ensinamentos do nosso Mestre. Então a gente começa com a frase que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás nos céus. Então, a orientação dada por Jesus de que nosso verdadeiro Pai não é nenhum desses que se encontram aqui entre nós, e sim o nosso Pai Celestial, nosso grande Criador, Deus, ou, de acordo com as religiões, possa ser chamado com o nome que for. Importante, de fato, é o entendimento de que Deus é a nossa origem, correto? Então, nós vamos hoje falar sobre os atributos da divindade, né? O que é que classifica, de que forma nós podemos ter uma noção, uma ideia sobre quem é essa divindade, né? Quem é Deus e de que forma ela age, de que forma nós nos portamos perante esta soberania. Como podemos compreender Deus? Mesmo, como é que nós podemos ter uma ideia de compreensão? É isso. Importante a gente observar aqui algumas imagens que nós trouxemos, imagens da natureza, com a família, né? Nós vemos um pôr do sol ali, junto com algumas árvores, nos dando uma ideia de ciclos, não é mesmo? O pôr do sol anuncia a chegada da noite, e esta noite anuncia a chegada de um novo dia. Nós temos aqui uma imagem de vários elementos que compõem as criações divinas, que é um céu estrelado, onde cada estrela dessa aqui representa uma morada, não é mesmo? Como nós temos inúmeras, infinitas moradas no nosso universo. E aqui nós temos um exemplo de uma criatura criada também por Deus. Nós temos a ideia de um planeta, um solo, onde se sustenta esse elemento, o firmamento, onde se sustenta os raios solares, dando também essa ideia de ciclos. Então, nós temos aqui uma representação também de uma natureza, onde várias espécies coexistem em ambientes iguais, espécies diferentes, nos dando uma ideia de uma harmonia, de uma tolerância, nos dando a ideia de profunda sinergia entre os elementais, até porque dentro do processo de convivência existem as trocas, existem as simbioses de energias em que nós beneficiamos aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que estão ao nosso redor também nos beneficiam. E aí uma criatura, o ser humano já em estado evolutivo de consciência, podemos dizer, desfrutando do prazer que é estar vivo, do prazer que é estar fazendo parte desta criação, né? Então, quando nós olhamos todos esses elementos e a gente observa que nenhum deles, tirando a roupa
da moça aqui, nós não temos nada, a roupa também das pessoas da foto de cima, nós não temos nada que representem a criação do homem. Todas as outras coisas são as criações da natureza, criações de Deus. Entretanto, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos apreciar as belezas que existem nas coisas que não são oriundas do ser humano. A gente se torna, vamos dizer assim, procuramos descrever, procuramos delimitar, mas é difícil a gente conceber Deus. Somente no momento em que a gente se encontra em um estado de frequência muito arranjada com as coisas do universo, a gente consegue sintonizar e aí perceber a grandiosidade das criações divinas. Então, a compreender Deus é fazer uma análise muito profunda acerca de tudo que nos cerca, acerca de tudo que nos posiciona, de tudo que nos atinge, de tudo com que nós interagimos. Então, é um processo que exige de nós uma sensibilidade muito grande, para que a gente consiga compreender que Deus é, acima de tudo, a criação. Então, como podemos compreender Deus? Nos falta ainda, é o que nós vamos ver hoje, nos falta ainda a sensibilidade, porque os nossos olhos materiais sobrepõem em muito os olhos do Espírito, a possibilidade que o Espírito tem de interagir com as coisas do universo. Então, os olhos materiais, os 5 sentidos que nós temos, muitas vezes até abafa e suprime as potências espirituais que nós temos. E nós vivemos numa sociedade muito competitiva, uma sociedade onde o ser humano precisa mostrar-se muito forte, precisa mostrar-se soberano, precisa mostrar-se acima de tudo muito superior. Então, tem que ser isento de qualquer fraqueza, e a gente muitas vezes confunde sensibilidade com fraqueza, não são nada a ver uma coisa com outra. Sensibilidade está relacionada justamente com a nossa capacidade de potencializar o nosso eu interior, e assim a gente compreender e vivenciar todas as coisas de Deus. Mas nós, ainda iludidos com essa sociedade competitiva, a sociedade onde o ser humano precisa mostrar muita força, precisa mostrar-se potente, e esse conceito não combina com sensibilidade. Então nós nos tornamos pessoas duras, implacáveis, e isto faz com que a nossa sensibilidade, que está ligada ao espírito, não está ligada ao corpo, não está ligada, não falo nem do corpo, mas não está ligada ao ego, não consegue captar a grandeza de todas as coisas que nos cercam. E muitas vezes é difícil reconhecer a grandeza de Deus como um orgulho do ser humano. O ser humano não aceita que exista nada superior a ele. Então é como se Deus fosse algo que inexistisse. Mas no momento em que a gente se ajoelha, em que a gente sente falta, em que a gente percebe que todas aquelas ilusões não nos preenchem, a gente sabe chamar por Deus. Então, para compreendermos a figura de Deus, é necessário acalentar o eu interior e fazer com que ele tenha coragem de se expor, que é muito difícil em uma sociedade, em uma época onde ainda convivemos com aqueles que são os mais fortes, aqueles que são os mais implacáveis sobrevivem, aqueles que têm mais sucesso financeiro, sucesso de beleza física, de patrimônio, etc. Mas então, para compreendermos Deus, nós precisamos tirar os olhos das coisas imediatas. Nós precisamos colocar os olhos nas coisas que são sutis, coisas que a gente passa todos os dias por aquele jardim, passa todos os dias, a gente vê todos os dias o sol nascer, todos os dias ele passa por cima, e a gente não consegue entender de que forma que isso age na nossa vida, né? Então, o compreender Deus, tá? É um exercício muito íntimo, um exercício muito interior,
quanto mais nós avançamos nesta desmaterialização, o processo de desmaterialização prevê a sobrepujança do espírito. A gente coloca o espírito como preponderante, e não o corpo material, e não a vida material. Nesse momento a gente começa a conseguir compreender alguma coisa dele, mas ainda muito pouco. E é isso que a gente vai ver hoje dentro dos atributos. E aí a gente tem assim a primeira observação, a primeira reflexão, depois que a gente pergunta como é que a gente pode compreender Deus, é essa pergunta que é muito íntima. O que nos faz acreditar na existência de Deus? É porque o Espiritismo disse isso, que existe Deus? Será que é algo que está relacionado com um aprendizado, as igrejas, a Bíblia, as doutrinas, a própria doutrina dos Espíritos, os nossos antepassados que nos contaram, nossos avós, nossos pais? O que nos faz acreditar, né, na existência de Deus? Se a gente olhar, por exemplo, uma criança recém-nascida, ela não tem consciência material, ela não tem consciência física da existência de pai e da mãe. Não sabe, olha, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe, porque ela sequer se enxerga como um ser humano fazendo parte de uma família. Mas a criança chora para chamar atenção, a necessidade de satisfazer alguma necessidade ali naquele momento, ou porque está sujinho, ou porque está com fome, ou porque está com sede, ou porque está com calor, está desconfortável. Então a criança chama o pai, chama a mãe, na verdade, porque a conexão é muito mais com a mãe, naturalmente, mas não chama consciente, ela grita, pede socorro com choro, e de repente aparece a mãe para acalentar aquela criança. E assim ela vai aprendendo que num processo de desenvolvimento ela vai chamar e vai pedir ajuda. Então o que é que faz com que ela chame a mãe? É algo instintivo, o choro é instintivo. Da mesma forma que nós choramos, a gente se sensibiliza, ou então quando algo na natureza nos comove, nos chama atenção, a gente percebe a existência de uma força superior. Então esse sentimento ele vem inato, ele nasce com a gente, ele nasce com as pessoas, ele nasce com cada um de nós. Porque se fosse depender da doutrina dos espíritas, a doutrina dos espíritas ela é do século XIX, e os antepassados, e os outros planetas. Como é que seria esse aprendizado de Deus, né? E os povos antigos que não vivenciaram um processo religioso. Então, o entender o que nos faz acreditar na existência de Deus e ter a consciência é justamente o nosso instinto, o fato de nós sermos filhos dele. A gente não enxerga, a gente não sabe onde ele está, podemos assim dizer. Mas ele está em tudo, justamente por ele estar em tudo, a gente não consegue enxergá-lo em canto nenhum. E aí cada um vai ter suas experiências de vida, uns através de uma superação, outros através de uma graça alcançada, outros através da observação das coisas da natureza, outros pela sua bravura. Cada um vai ter um aspecto que vai lhe fazer perceber, olha, por trás de tudo isso existe uma força muito superior, comandando tudo isso. E aí vem justamente essa crença. A crença, por que a crença? Porque nós ainda não temos consciência da existência de Deus. Os seres humanos aqui da Terra ainda não têm essa consciência, então ela ainda está na fase da crença, que é algo muito subjetivo. É como, por exemplo, a gente pegar uma caneta azul, e aí você diz assim, olha, essa caneta ela é azul, mas a gente não acredita que ela é azul, a gente sabe que é, porque a gente já viu, a gente já vivenciou, a gente já tocou, já pegou, já usou, e a gente aprendeu que a cor azul é azul, o nome que foi dado, e a gente consegue distinguir.
Mas as pessoas nos dizem coisas, a gente aprende algumas coisas e outras a gente, como é que diz, já tem consciência, outras coisas ainda não. Então nós ainda não estamos no estágio de termos consciência da existência de Deus. Então estamos ainda na fase de crenças. Uma prova disso é o fato de que existem pessoas que não acreditam em Deus. Não existe pecado nenhum nisso. Né? Cada um é o seu tempo, cada um vai chegar na sua hora. Então, uns não acreditam, outros acreditam. Uns, muito poucos, já têm a consciência, porque já estão em um estágio mais avançado, aí já são espíritos muito mais avançados, que não é a nossa natureza atual. Não é isso? Então, para a gente, a primeira coisa é a gente, de fato, perceber por que é que a gente acredita na existência de Deus. E isso não tem a ver com religião, não tem a ver com aspectos religiosos, tem a ver com exercício íntimo, desenvolvimento íntimo. Isso tem a ver com a minha conexão com Deus, de que forma que ela se estabeleceu. Então é a questão da frequência, né? Se eu estou ajustado, a minha frequência está... Eu sou um rádio, e aí a minha antena, eu fui lá movimentando o botãozinho até que eu cheguei na frequência. Diz, olha, eu estou conectado com Deus. Eu cheguei na rádio aqui, cheguei nessa frequência. Outros que ainda não alcançaram aquela frequência dizem, não existe essa rádio nenhuma. Não, vá forçando que você gira o botão, ele chega lá, você vai chegar nessa frequência. Ah, não, mas aí está girando para o lado errado, então passou direto até alcançar, ou então a antena não é boa. Então existem fatores que fazem, não existe essa rádio, não existe. Esse Deus, essa coisa eu não consigo conectar. Mas outros já conseguiram. E aí é um exercício, de fato, é um exercício individual. Tá? Então a gente para e pensa nisso. Né? Como é que a gente pode fazer para poder acreditar em Deus? Trazendo o Livro dos Espíritos, que é a obra primária, né, a origem de tudo, do que diz respeito à doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 10, pergunta da seguinte forma: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Que sentido é esse? O sentido apurado, é a sensibilidade, é a evolução. E é uma sensibilidade, como a gente falou. Sensibilidade não está relacionada ao corpo material. Sensibilidade está relacionada com o corpo espiritual. Então, quanto mais eu estou desmaterializado, maior é a minha sensibilidade. Maior é a minha impressionabilidade. Podemos, não sei nem se existe esse termo, mas nós nos impressionamos mais como espíritos do que como matéria. Por quê? Porque nosso corpo é como uma grande carapaça, é uma grande casco de tartaruga que nos impede de sentir as coisas externas. É um filtro, porque a gente naquele momento necessita dessa armadura pesada. Mas no momento em que a gente vai se desmaterializando, a gente alcança um patamar de leveza. E a matéria vai deixando de fazer parte e vai ganhando cada vez mais campo o espírito. E aí nós vamos adquirindo a sensibilidade espiritual. Então, por isso que o espírito responde, falta-lhe para isso o sentido, que é a capacidade de compreensão. Exatamente isso. Falta-lhe a capacidade de compreensão. E aí, na pergunta 11, ele diz assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí, os espíritos ratificam isso que a gente falou no primeiro momento. Quando não mais o espírito estiver obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. E aqui fica uma questão muito simples. Quando a gente vê assim, ele o verá. Quando a gente fala assim, olha, você vai ver, a gente já ativa no nosso imaginário a visão material.
Então ele está querendo dizer aqui, ó, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então esse ver não é o ver material, é um ver diferente. Então a verdadeira visão é a visão do espírito, não é a visão do corpo material, não é a visão desses dois olhinhos que a terra há de comer. Então a visão, a possibilidade de enxergar ao seu redor, não pertence à matéria. Agora a gente tem olhos, só que são olhos materiais. Mas a verdadeira visão é a visão do espírito, que nós só vamos tê-la quando estivermos nos aperfeiçoado a ponto de estarmos próximos de Deus. Agora, isso vai acontecer quando? Já está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos em processo de evolução constante. Então, queiram ou não, a cada dia eu me aproximo um pouquinho mais de Deus. Significa que lá atrás eu não tinha sequer noção, eu só tinha a sensação instintiva. Hoje eu já consigo definir, porque eu estou aprimorando o meu conhecimento. Se essa informação viesse para mim quando eu ainda era um ser humano da caverna, um neandertal, eu não ia entender nada. Eu não ia entender, porque naquela época a minha cabeça estava um pouco desenvolvida, os meus sentidos estavam muito ainda instintivos, eram somente relacionados à procriação, proteção e alimentação. Hoje nós já temos condições de pensar em Deus, mesmo a gente não sabendo quem Ele é, e ainda estando na fase de crer e não de ter consciência. Então, essas informações os Espíritos vão trazendo para a gente de uma forma muito didática, quando não mais tiver o corpo, o espírito obscurecido pela matéria. E a palavra obscurecido, ela tem um papel importante, porque obscurecido nos dá a ideia de que quando nós nos depurarmos, as coisas vão clareando. A matéria, ele nos... como é que eu posso dizer? Ele nos obscurece. Ele nos coloca em condição de trevas, de dúvida, de não enxergar nitidamente, de incompreensão. Então, a ideia da matéria ser, ela me cega. Então, eu preciso me libertar da matéria para eu ter a minha visão ampliada. E aí ele diz, quando eu estiver perfeito, eu vou ver. Significa, repetindo o que a gente falou, que a visão é espiritual. O verdadeiro sentido de ver é espiritual. Então, os nossos olhos são apenas uma sensação. A verdadeira visão é a visão espiritual. Isso aí fica muito claro quando a gente vai avançando nesse sentido, porque todas as nossas potências são relacionadas ao espírito, todas. Tudo é relacionado ao espírito, não é mesmo? E é por isso que é importante a gente entender cada mensagem dessa que a espiritualidade nos traz, nos mostra que nós estamos apenas em processo transitório aqui na matéria. Que a nossa verdadeira potência é o espírito que está habitando temporariamente esse corpo material, mas o corpo material não é tudo. O espírito é tudo. O corpo material é transitório e guarda muitas dificuldades, só que a gente consegue colocar essas dificuldades à frente de tudo. Atrapalha inclusive a nossa evolução, atrapalha inclusive o nosso senso de evolução. Aí ele vem para a pergunta 13. Quando dizemos que o Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Pergunta de Allan Kardec. E aí os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque vocês creem abranger tudo. Do ponto de vista material, da nossa ignorância, da nossa pouca informação. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência,
do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às suas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então aqui ele já nos coloca a nossa limitação temporária. Por quê? Porque observa como ele fala, do vosso ponto de vista, porque ele está se dirigindo à sociedade que está naquele momento. Nós agora aqui. Então, do ponto de vista de vocês aqui, são espíritos ainda em processo de evolução, apesar de que esses espíritos que trouxeram as revelações não são espíritos perfeitos, mas eles já possuem uma alta hierarquia. São espíritos que possuem um nível de entendimento, um nível de bondade, e estão muito próximos de alcançar Deus. Então ele estava se dirigindo a gente. Ele diz, olha, vocês ainda não, tem coisas que vocês não conhecem porque estão acima da sua inteligência. E aí ele já quer dizer aqui, ó, que o meu conceito de inteligência é limitado perante as coisas de Deus. As vossa linguagem, que são a nossa linguagem restrita às nossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Sabe quando a gente passa por uma experiência espiritual, o que a gente diz? Não há palavras para descrever o amor que uma mãe sente por um filho. Você pergunta para uma mãe, descreva aí o amor que você sente pelo seu filho. Não há palavras para descrever. É exatamente isso aqui, né? Porque as nossas palavras, elas são matéria. A palavra é matéria também. Não é mesmo? As palavras, as linguagens são matéria, são criações do homem para se comunicar. E elas são restritas às nossas ideias e aquilo que a gente sente. Calor, fome, frio, medo. Tá escuro, tá claro, é vermelho, é amarelo, tá gostoso, não tá. Então tá muito restrito àquilo que a gente sente. E aí ele diz que existem coisas que estão muito acima da nossa inteligência e a nossa linguagem não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições. Porque se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. E não seria, então, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer dificuldade e de qualquer imperfeição que a imaginação possa conceber. E ainda cita isso aqui, que eu posso pensar em qualquer coisa, qualquer comportamento, qualquer atributo. Se Deus não for soberano naquilo, ele não será a divindade em todos os sentidos. Então Kardec levantou alguns atributos, mas os espíritos já disseram, olha, para vocês isso até serve, mas para a visão completa, que está acima da sua inteligência, isso é pouco. Porque você não pode limitar Deus a essas ideias. Talvez até porque ele usou esse termo aqui, né? Ideia completa. Quando diz que está completa, é que não tem mais nada. E a gente sabe que não se limita, né, a isso. Então, Deus está acima dessas ideias aí. Cada vez que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai percebendo a grandeza dele. A gente vai percebendo a possibilidade de Deus. E aí a gente vai e faz aquele questionamento. Ué, mas se Deus é tão bom, por que então que eu sou pobre? Por que ele vê, eu peço nas orações todos os dias para ele me dar uma casa melhor, então para poder ele me curar daquela doença, e ele não cura? Que Deus é esse? Que bondade é essa? Será que ele não vê que eu estou sofrendo horrores aqui? E aí a gente volta para essa questão aqui. Há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Querendo nos dizer, de fato, de que na nossa vida não se resume ao que está no corpo material. O corpo material é transitório. Então o sofrimento não é do espírito.
As dores não são do espírito. As dores são dessa caixa que é a mala, vamos dizer assim. Né? Então é quem toma a porrada. É o corpo. O espírito, ele está se purificando. Por isso que Deus permite que isso aconteça. Por quê? Porque as nossas dores físicas, em todos os sentidos, até as desilusões, as frustrações, é lógico que cada um vive as suas dores e sabe o grau das suas dores. Entretanto, eu não tenho bondade, eu não tenho a suprema bondade que está no meu coração, mas Deus tem. E Ele permite que isso aconteça com cada um de nós. Então, a gente compreende que isso faz parte de um processo muito mais amplo do que puramente do corpo, que é um processo transitório. O corpo é transitório, já o espírito é imortal. E voltando aqui, a gente precisa refletir sobre isso. Voltando aqui. Quando não mais o espírito estiver obscurecido pela matéria, que o nosso corpo é matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, enquanto eu estiver com os meus olhos ainda aprisionados pela matéria, inclusive pelo meu corpo, eu não vou compreender Deus. E se eu não vou compreendê-lo, eu não vou conseguir dizer que ele é bom, que ele é soberanamente justo, que ele quer o meu bem. Então as coisas vão se linkando, né? As coisas vão se linkando, vão se conectando. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer dificuldade, de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a nossa imaginação possa conceber. Então é realmente assim, nós não temos ainda condições de definir Deus, definir os atributos dele. O que nos falta de fato, inclusive, é essa imaginação de perceber todas as coisas que estão ao redor dele. E aí, só que a gente precisa ter uma definição. Dentro do nosso contexto atual, a gente não pode ficar sem ter uma ideia, né? É aquela história assim, quem não tem cão caça com gato. Então, se você não sabe tudo, você tem que se ater ao que você sabe, ao que eu sei agora. Então eu preciso definir, inclusive dentro da doutrina dos espíritos, Kardec lhes trouxe alguns atributos, que naturalmente não são todos, mas a gente tendo esse entendimento desses aqui por hora, já são muito satisfatórios. O primeiro deles é a eternidade. Né? Então, se nós não concebermos Deus como sendo eterno, a gente vai entender que ele foi criado em algum local. Não, mas não, ele surgiu. Se ele surgiu sem ter sido criado, foi fruto do acaso. Se foi fruto do acaso, então podemos dizer que a existência, que tudo nasceu do nada. E nós sabemos que em Deus nada é ao acaso. Logo, fica difícil até para a gente raciocinar sobre isso, que nosso entendimento ainda é falho, mas a ideia de que Deus sempre existiu. Ele é eterno, ou seja, nunca faltou Deus. E eu gosto muito até de trazer essa compreensão, porque quando eu tinha lá meus 7 anos, 7 para 8 anos, mais ou menos, eu ficava morrendo de medo. Todas as vezes que eu pensava assim, digo, gente, um dia, será que essas coisas tudo não vai acabar? Quando tudo se acabar, né? O mundo, o universo, como é que a gente vai ficar? Será que a gente vai ter consciência de que a gente existe? A gente vai viver num vazio? Aquilo me dava uma angústia terrível. Criancinha, eu pequenininho. E aí, fruto justamente, observe que isso era uma coisa que eu era criança, bem pequeno. Ninguém tinha me perguntado isso, ou me induzido a ter esse pensamento, mas era uma coisa muito íntima e muito forte. Né? Então é um anseio interior, um anseio instintivo de todos nós de entendermos a magnitude da criação. Então essa ideia do eterno é algo realmente muito forte, da gente de fato compreender que tudo, Deus sempre existiu. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Porque a gente é preso muito no contexto de tempo e de espaço.
Bom, se Deus existe desde sempre, mas quanto a esse sempre? Quantos trilhões de séculos? Mas não tem essa medida de tempo, porque a medida de tempo é uma questão material também, não é? Se você eliminar o tempo, vamos eliminar os relógios, vamos eliminar a ideia de dia, de mês, as coisas não vão deixar de acontecer. O universo vai continuar operando, ou seja, o conceito de medida de tempo não interfere no universo, não interfere nas coisas. Nós precisamos do tempo para poder medir o curso das coisas, mas que o tempo existe, ele não existe. O tempo foi criado por nós, homens, né, seres humanos. Imaterial. Vamos aqui para imutável. Quando a gente fala de imutável, que Deus é imutável, ou seja, ele não sofre mudanças. Se ele não sofre, se ele sofresse mudanças, ele ainda estaria incompleto, podemos assim dizer. Ele não estaria ainda pronto, a ponto de ele precisar mudar. Então, Deus, naturalmente, ele é imutável. Se ele é a sublime perfeição, se ele é a supremacia de todas as virtudes, inclusive aquelas que a gente desconhece, então a gente não pode conceber que ele precisa se modificar. Ele é o que todos nós deveríamos ser. Né? E a gente vai se aproximar, a gente não vai alcançar Deus, mas a gente vai se aproximar o máximo possível. Né? Então esse entendimento de que Deus é imutável, ou seja, ele é aquela essência pura de tudo. Se ele tivesse que mudar, naturalmente ele não estaria realmente, como a gente falou, no estágio pronto. Imaterial. Até porque se a gente concebesse que Deus é material, a gente precisaria, porque tudo que é matéria é limitado, né? A gente precisaria conceber que Deus, ele tem limite, ele não é infinito. Então ele é imaterial, porque inclusive o conceito de matéria está relacionado com a imperfeição, a necessidade de mudança, a necessidade de se depurar, de eliminar a matéria. Então a gente não poderia conceber Deus sendo material. Único, Deus é único? Ele é único por quê? Porque se ele não fosse único, existiriam outros deuses. Então todas as coisas não seriam obra de Deus. Eu não diria que ele teria concorrentes, mas se existissem vários deuses, quem seria o supremo? Compreende? Então é necessário que a gente compreenda, que a gente tenha essa ideia de que Deus ele é único por isso. Porque se dissesse, não existe um só Deus, existem vários deuses. E como é que se sincroniza essas coisas? Quem criou? Né? De onde vieram esses deuses? Eles se criaram por conta própria? Eles sempre coexistiram? Então fica difícil a gente perceber a estabilidade das leis universais em não compreender um Deus único. Onipotente. Né? E é a mesma coisa, se a gente percebe que ele não possui todas as potências, tudo que deveria ter para ser a divindade plena e perfeita, também seria um ser necessitado de evolução. Então todas as potências, todas as possibilidades estão neste Deus. E quantas possibilidades são essas? São possibilidades infinitas. Mesmo que se dissesse, não, ele tem 200.000 potências. Mas o universo é infinito. As coisas de Deus são infinitas. Então é necessário que ele tenha. Ele não pode ser limitado e a sua criação ser ilimitada. Isso seria irracional da nossa parte compreender. Né? E aqui diz respeito à moralidade, diz respeito ao equilíbrio das coisas do universo, do passado, do presente e do futuro, eliminando o conceito de tempo, porque o tempo, como a gente falou, o tempo é somente o ciclo para que a gente tenha a ideia da evolução das coisas, mas o conceito de causa e efeito, o conceito de equilíbrio, de harmonia universal depende do conceito de justiça e de bondade. E aí a gente precisa atribuir a Deus o entendimento da soberania.
da justiça e da bondade. Está muito relacionado com a evolução, com a prosperidade das suas criações, do ajuste, do equilíbrio, da harmonia, da simpatia, da sinergia entre todas as coisas. Então, isso é tudo negativo, mas para nós isso aqui é muito mais do que suficiente. Se a gente tiver condições de mensurar essas coisas, entender essas coisas aqui de uma forma muito íntima, a gente começa a ter um entendimento de qual é, inclusive, o nosso papel. Porque quando você percebe, né, que esta criatura, podemos assim usar esse termo, né, esta força, esta potência, é a minha origem, é a sua origem, é a origem de todos os irmãos, nós não podemos conceber que nós fomos designados para o sofrimento, designados, sermos seres imperfeitos, seres criados para sofrer. Não tem como conceber isso. Não tem como a gente entender que Deus criou as coisas incompletas, imperfeitas. Então esse entendimento de que a gente, sendo filho de Deus, nós somos a imagem e perfeição dele. Agora a gente vai se portando, né? A gente tem a liberdade. Deus nos criou e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando liberdade de escolhas, liberdade de decisões. Às vezes acertamos, em outras nem tanto. Mas sempre temos a chance de avançar. Porque se nós não tivéssemos essa chance, a gente estaria dizendo o seguinte: ó, Deus não tem margem de tolerância. Se ele tivesse se ele tiver que ter margem de tolerância, ele tinha que ter me criado isento de erros. Então uma coisa não completa a outra. Eu posso errar, mas eu vou consertar lá adiante, porque ele me dá a oportunidade. E quem é esse Deus? É justamente essa grande potência, essa soberania, essa inteligência suprema do universo. E aqui estão os seus principais atributos para nós por hora compreendermos. Quando a gente for avançando, como os Espíritos nos disseram, a gente vai conseguir compreender, a gente se aproxima dele e aí os nossos olhos espirituais vão conseguir enxergá-lo e a gente vai conseguir compreender. Ok? Então, é isso, né? Hoje o nosso encontro ele foi bem mais breve, apesar de que já são 8h40. Mas assim a gente encerra essa parte aqui, né? Esse conteúdo sobre os atributos, né, da divindade e ficamos mais ou menos definidos o que estaria relacionado, o que está relacionado com esse entendimento da natureza de Deus. Vamos então fazer nosso encerramento, vamos agradecer a espiritualidade de luz que nos auxiliou, que nos amparou, que nos intuiu, nos direcionou todas as informações necessárias para que a gente possa conduzir nosso trabalho, para que a gente possa conduzir esta atividade que faz parte desta grande obra de esclarecimento das pessoas, da humanidade. Cada um vai fazendo um pouquinho, vai fazendo a sua sementinha para que a gente possa contribuir com esse grande obra. E que assim a gente possa ter uma quinta-feira, um descanso merecido, que a gente possa ter uma sexta-feira de luz, a gente possa ter uma sexta-feira de paz na nossa casa, no nosso coração, e que a espiritualidade esteja conosco todo sempre. Que assim seja.